Agora vamos falar de um dos sentidos mais importantes que temos, que é a audição. Sem os cuidados adequados, os ouvidos podem sofrer com infecções, inflamações, né? E aí a gente pode ter perdas graves. Hoje a gente vai conhecer as patologias mais comuns e como elas afetam a audição e em quais casos é possível a reabilitação auditiva. Eu converso com o otorrinolaringologista, Dr. Fernando Balsalobre. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, convidar para sentar. Pode. Amei que você trouxe aí alguns aparelhos auditivos, né? Exato. Dispositivos incríveis e mais tecnológicos, porque hoje muita coisa mudou, né, doutor? Pois é, hoje a tecnologia, ela veio, na parte auditiva também veio com tudo, né? E ainda bem, graças a Deus, nós temos hoje bastante recurso para lidar com as perdas auditivas em seus mais diversificados graus, né, de perda auditiva. E esses aqui são alguns exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês. Maravilha. Eu ainda acho uma pena que esses aparelhos que são tão incríveis, que quem usa gosta, sejam tão caros, né? Que acabam sendo inacessíveis para grande parte da população. Mas a gente tem aí novidades. E eu acho que pela qualidade de vida que de repente causa aos pacientes, vale a pena o investimento. Sem dúvida, A gente conversou da última vez que eu vim aqui sobre as perdas auditivas e a gente acabou abordando aí os problemas, as implicações em qualidade de vida dos pacientes que possuem alguma deficiência auditiva, né? Podendo levar inclusive à depressão, ao isolamento social. Então, essas possibilidades de tratamento, elas vieram justamente para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Maravilha. Vamos lá. Primeiro vamos falar dos problemas, depois a gente vai passar um pouquinho nesses novos dispositivos para que você também possa entender, tá? A gente sempre ouve as pessoas falando que ao longo da vida a gente vai ter uma perda auditiva. Isso continua sendo verdade, já que a medicina ela é uma ciência em constante evolução? Joia. O nome científico para isso é a presbiacusia. A presbiacusia é um processo de envelhecimento do sistema auditivo que pode começar em algumas pessoas um pouquinho mais cedo, mas que geralmente pega frequências da nossa audição mais agudas e que muitas vezes acabam não tendo tanto impacto assim no dia a dia, porque não afetam aquelas frequências da voz humana. Então, o convívio social acaba não sendo tão prejudicado. Mas, em algumas situações, essa perda ela pode ser mais precoce em uma intensidade maior. Mas ainda é bastante difícil a gente predizer com certeza quais os pacientes que vão apresentar esse envelhecimento, né? Em que idade isso vai acontecer e também o grau. Mas isso é uma realidade ainda, isso acontece, a gente pega bastante em consultório esse tipo de paciente. Uma pena. Mas o que a gente também percebe hoje, eu vejo isso pelos nossos telespectadores, meus amigos que já têm mais idade, é que a geração que hoje está mais madura sofreu muito na infância, na adolescência, com algumas atitudes, claro que os pais fazem com a melhor das boas intenções, mas que hoje a gente já sabe que não são as mais corretas, né? Causando uma perda de auditiva severa. Então, inflamações tratadas de forma errada, limpeza no ouvido que faz e causa perfuração muitas vezes do tímpano. Isso tudo é problema. Existe solução para esses casos mais antigos? A gente precisa dividir entre as causas de problemas infecciosos, inflamatórios e as sequelas que levam dos problemas dessas infecções para a parte dos problemas auditivos, né? Então, até que era bastante comum a gente ver aqueles casos onde ouvidos que vazavam cronicamente por muito tempo e que acabavam dando algumas medidas caseiras e que levavam a longo prazo a sequelas importantes de perda auditiva e até possibilidades de complicações mais sérias, como meningite, problemas de sistema nervoso central, porque o ouvido ele tem uma proximidade muito grande com o nosso cérebro, né? Então a primeira solução é a gente evitar com que os problemas eles progridam. Então, uma vez que o paciente ele apresente uma perda auditiva associada com secreção, com dor, é importante que ele tenha uma avaliação quanto antes com o médico otorrinolaringologista para que se faça um diagnóstico
bem adequado e que se conduza bem esse caso para evitar futuras complicações. Tá. Pessoas que têm uma perda auditiva severa, mas que elas são mais antigas, elas conseguem tratar de alguma forma? Pois é, esse é um problema que, assim, o nosso cérebro, ele é muito plástico, né? E ele depende de o que a gente chama de input de informação, ele depende de ter informação chegando nele. Quando você fica um longo período de privação, que não chega informação nesse cérebro, ele acaba sofrendo, como que eu posso dizer, como se fosse uma certa atrofia dessa parte responsável por nossa audição. Então, aquelas perdas auditivas lá da infância, adultos que tiveram perda profunda na infância e que não foram reabilitados adequadamente com fonoterapia ou com os aparelhos auditivos e que chegam na vida adulta sem escutar nada, eles tiveram um tempo de privação muito grande. Então, a reabilitação auditiva desse paciente é um tabu, é bastante difícil a gente conseguir devolver isso que a gente conhece como audição, essa comunicação de linguagem auditiva que a gente conhece, né? Por isso que o diagnóstico ele tem que ser quanto antes dessas perdas e o tratamento precisa ser feito quanto antes também. Ok, então você já fica aí com esse alerta, né? Normalmente essas infecções, elas aparecem, pelo menos a gente ouve muito, em crianças. Por quê, doutor? As otites nas crianças, elas são relativamente comuns. Então, os trabalhos mostram que até os primeiros 7 anos de idade, quase 100% das crianças vão ter pelo menos uma otite média aguda. O que acontece é que a anatomia da criança predispõe o aparecimento dessas infecções, por conta da própria tuba auditiva, que é uma estrutura lá do ouvido que drena essa secreção para o fundo do nariz. A conformação dela faz com que essa criança tenha mais episódios de otite. Agora, otites recorrentes, aquele ouvido que não para de vazar, isso chama atenção. Então são nesses casos que a gente precisa dar uma atenção melhor e entender que o problema ele pode ser um pouquinho mais grave do que apenas essas infecções corriqueiras que as crianças têm. O que seria mais grave que uma otite que pudesse afetar a audição? Existe um tipo de otite crônica que ela chama colesteatoma. O colesteatoma, ele é um tumor que dá dentro do ouvido, ele não chega a ser um tumor verdadeiramente porque ele é resquício de pele do conduto auditivo, do buraquinho do ouvido, só que ele causa localmente, Cláudia, uma destruição importante da parte dos ossículos do ouvido e ele tem um crescimento, levando a processos infecciosos e inflamatórios importantes, sendo que depois de um tempo fica difícil você contornar as sequelas e devolver de fato aí a parte tanto auditiva para esse paciente, podendo ter sequelas mais importantes também. Olha lá. A gente preparou aí, olha, uma série de perguntas, mas eu também quero que você mande a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Tem muita coisa que a gente fica achando que pode, mas que de repente não pode, né? Às vezes você está com um sintoma e está negligenciando esse sintoma. Eu quero que você tenha tranquilidade para compartilhar aqui com a gente. Já já a gente vai ter a resposta do médico especialista na área, né? Tem que ser sempre assim. Não pode ser, eu vou dar uma olhadela na internet. Gente, tem que ter uma informação séria. E aqui a gente traz essa informação para você. 11 9 50 45 18 40 ou também através do nosso chat no nosso canal do YouTube, tá? Participe por lá. Doutor, como as perguntas vão chegando e a gente vai organizando para colocar aqui na tela, me dá esses 2 minutinhos para a gente organizar? Já nos falamos. Então eu volto já já. Bom, quero a sua participação. Vamos aprender sobre o nosso aparelho auditivo. Tão importante, né? Tão gostoso a gente poder ouvir e falar. Isso tudo é comunicação. Como é bom a gente poder se comunicar dessa forma, né? Uma forma tranquila. Agora eu quero falar com você sobre um outro assunto enquanto a gente prepara as nossas perguntas, que é a sua autoestima, que é o seu corpo físico, que é a sua forma física. Continua com o doutor Fernando Balsalobre. Doutor, antes da gente passar para as perguntas, me explica, esses aparelhinhos são diferentes um do outro, né? Na verdade, são marcas diferentes do mesmo aparelho. Eu trouxe o implante coclear. O implante coclear, ele é indicado para as perdas auditivas profundas, certo? Onde o aparelho convencional, Cláudia, não dê mais conta de suprir aquela deficiência auditiva. Então,
é um dispositivo implantável cirurgicamente, que a gente faz uma cirurgia para isso, né? Essa parte fica debaixo da pele e esse filetinho pequenininho, depois acho que a câmera consegue dar um zoom aqui, ele fica dentro da cóclea, que é, na verdade, um caracolzinho que a gente tem dentro do nosso ouvido. Então, é um eletrodo que ele fica dentro da cóclea, abraçando o nervo auditivo e através de impulso elétrico ele manda o sinal captado por esse aparelhinho que fica por fora para essa unidade que fica interna na pele, e esse feixe de eletrodos ele vai estimular diretamente o nervo da audição, fazendo com que o paciente com perda profunda tenha aí a possibilidade de voltar a escutar. A cirurgia é feita aqui na orelha? Um cortezinho por trás da orelha, uma cicatriz bastante discreta, praticamente imperceptível. Como é que é essa cirurgia? Uma cirurgia muito invasiva? Uma cirurgia rápida? Para gente que tem bastante estudo e bastante especialização na área de ouvido, é uma cirurgia bastante corriqueira e bastante segura do ponto de vista de complicações. Ela vai durar em torno de 1h30 de cirurgia. Existe também um teste intraoperatório feito por nossa equipe de fono, que ela faz já a avaliação desse dispositivo para saber se está tendo um bom desempenho. E no final a gente faz um raio-x para ver se a posição desses eletrodos estão de acordo dentro da cóclea. Que interessante. Quem que pode fazer esse tipo de cirurgia? Otorrinolaringologista. Paciente. Qual tipo de paciente? Perfeito. Então são pacientes. O candidato ideal é aquele paciente que ele tem uma surdez profunda, geralmente bilateral, onde ele faz os testes com o aparelho auditivo convencional, mas que ele não consegue ter um desempenho adequado. E com pouco tempo de privação auditiva, que é o que a gente vinha comentando. Então, principalmente em crianças novinhas, que elas nascem com a perda auditiva ou que elas desenvolvem essa perda auditiva, então o quanto antes, ou adultos que por algum motivo perderam a audição e que não conseguem mais fazer um uso adequado dos aparelhos convencionais de audição. Minha dúvida, no aparelho convencional, às vezes, eu sei disso porque o meu pai usa um aparelho, às vezes ele fala que faz um barulhinho, uma microfonia, às vezes... No implante coclear também acontece isso? Isso menos porque a gente está falando não de estímulo acústico, a gente está falando de estímulo elétrico, tá bom? A interpretação para pacientes que escutavam, que deixaram de escutar e que colocaram o implante coclear, eles falam que no começo é uma voz mais metalizada, é um estímulo mais metalizado. Mas como a gente havia dito, o cérebro é muito plástico, então... A gente vai se adaptando. Exatamente, vai se adaptando e aquele estímulo vai ficando cada vez mais natural para esses pacientes. Gostei. Esse aqui de baixo já é outra história. Esse aqui também é um implante coclear, tá bom? É o mesmo dispositivo. Esses aqui são os controles de regulagem. Eles têm conectividade com o celular hoje, então facilita muito as programações. É super tecnológico. Nossa, como a gente está moderno, né? Pois é. Então são dispositivos super tecnológicos. Esse aqui, ele possui esse aqua case que a gente chama. Que pode mergulhar? Exatamente. Que possibilita o paciente a nadar com ele, né? Ter uma atividade aquática sem limitações. Legal. E os controles de regulagem desses aparelhos também. Show. Ele fica dessa maneira, depois de implantado, ele fica disposto dessa maneira. Aqui é um captador de som, ele manda a informação para essa antena que depois joga internamente através de sinal. Gente, incrível, né? Eu fico encantada assim, com essa tecnologia, com essa ciência que evolui e que tem ajudado a tanta gente. Vamos para as perguntas dos telespectadores? Você que mandou sua pergunta, agora é a hora, vamos conferir aqui as respostas com o doutor. Queria mais informações sobre colesteatoma. O que faz aparecer? O implante coclear é indicado nesses casos? É a Terezinha Ponce que pergunta. Joia. O colesteatoma foi aquela otite crônica que a gente comentou lá no começo, né? O que faz surgir o colesteatoma geralmente são quadros lá da infância, de longo tempo, onde a tuba auditiva, que é um caninho que comunica o fundo do ouvido com o fundo do nariz. Cláudia, sabe quando a gente desce a serra que entope o ouvido? Então, em algumas pessoas, eles não conseguem compensar essa diferença de pressão. Isso vai fazer com que a membrana comece a ficar chupada para dentro.
retraída. E em algum momento a pele acaba entrando para dentro do ouvido, descamando e dando o colesteatoma. Tá? Então, o que faz aparecer são quadros de otite e de disfunção da respiração, hipertrofia de amígdala, que é o aumento da amígdala, adenoide lá da infância. Então, essa criança precisa ser avaliada desde a infância. E se o implante coclear é indicado nesses casos? Se tiver alguma sequela importante de perda auditiva secundário a esse colesteatoma, uma perda profunda e do tipo sensório-neural, que é um tipo específico de perda, poderia sim ser utilizado o implante coclear. A joia. Próxima pergunta, então, vamos conferir aqui na tela. Maria Celina, Goiás. Há um ano fiz uma cirurgia do ouvido e fiquei com problemas no paladar, meio agridoce, amargo. Quando fico estressada, o sabor fica mais acentuado. O que fazer? É comum isso acontecer? Interessante essa pergunta, porque, de fato, a alteração do paladar ela é bastante comum em cirurgias de ouvido, por conta de um nervo que chama nervo corda do tímpano. É um raminho do nervo facial que dá motricidade do nosso rosto. Mas são alterações, isso chama, do ponto de vista técnico, de disgeusia, que é alteração do paladar, principalmente dos 2/3 anteriores da língua, um gosto mais metálico. Mas isso é transitório, na grande maioria das vezes, mesmo se seccionado esse nervo. E geralmente não tem relação com o estresse. Acho que uma avaliação melhor dessa paciente, da Maria Celina, seria melhor para avaliar outras causas que possam estar levando Agora, um ano ainda é tempo de ficar com essa alteração, né? Sim. Eu me lembro que quando eu fiz a cirurgia da ATM, que também faz um cortezinho aqui e aqui, e aí também faz essa interrupção aí da comunicação de alguns nervos, eu também fiquei com uma alteraçãozinha. Depois voltou. Vamos lá. Próxima pergunta. Cleusa, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho zumbido no ouvido 24 horas por dia. Já fiz exames e não deu labirintite. O que fazer? Oi, Cleusa. Zumbido talvez seja aí uma das queixas mais comuns dos consultórios de otorrino. E talvez seja também uma procura das mais difíceis da gente lidar. Porque muitas vezes a gente procura as causas para esse zumbido, então, desde abuso de café, sono inadequado, tudo isso pode causar o zumbido. É bastante comum na população. Alguns trabalhos falam até em torno de 30% da população com algum zumbido, né? Uma avaliação otorrinolaringológica é importante, um exame de audiometria, porque pode ter alguma perda auditiva associada, levando a esse zumbido, mas os exames de labirintite, geralmente, eles vão dar normais mesmo. Tá joia. Então, próxima pergunta da Gisélia de Volta Redonda. A acupuntura pode ajudar nos casos de zumbido no ouvido? Pois é, mais uma vez. Sim, podem ajudar, inclusive existem alguns trabalhos recentes que fazem o tratamento com acupuntura com bons resultados. Então pode ajudar sim, Gisélia. Que joia. Então vamos lá, vamos caminhando aqui. Terezinha, implante coclear é permanente ou é preciso trocar após alguns anos? O implante coclear a gente faz para durar a vida inteira. Tá? Então, a princípio, ele não tem que ser trocado, a menos que apareça uma tecnologia inovadora muito melhor e que justifique a troca por outro dispositivo. Perfeito. Vamos seguir. Próxima da Selma, fui diagnosticada com cristais dentro do ouvido. Gostaria de entender mais sobre. É perigoso? Oi, Selma. Nós temos dentro do nosso labirinto o que a gente chama de otocônias, né? Que são esses cristalzinhos. Todo mundo tem isso. Então, o fato de você ter não é um problema. O problema é quando esses cristais migram para um outro lugar, dando sintomas de tontura. Tá? Não é perigoso, é o tipo de labirintite, que a gente não chama de labirintite, são as labirintopatias. É o tipo mais comum delas e o tratamento é baseado, Cláudia, em manobras que a gente vai fazer desse paciente, fazendo com que reposicione esses cristalzinhos para o local de origem dele.
Maravilha. Então vamos lá, Vanessa. Sinto muita dor no ouvido e essa dor vai para a cabeça. Se molhar o ouvido ou estiver perto do ventilador, dói. O que devo fazer? Então, Vanessa, é interessante você passar com o otorrino para saber se tem algum quadro infeccioso, qual que é a integridade dessa membrana timpânica, descartar alguma afecção, alguma infecção crônica desse ouvido, tá bom? Gente, aliás, eu vou aproveitar, toda vez eu falo isso, mas eu vou aproveitar para falar de novo para vocês. Dor é algo que a gente precisa realmente, assim, agradecer para agir, porque dor é um sinal. Então, dor é aquela campainha falando assim, vai ao médico, tem que ir, tá bom? Próxima pergunta. Acabou? Acabou. A Bruna falou mais uma e finaliza. Não teve essa mais uma, que pena, né? Mas eu espero ter ajudado a todos vocês. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Cláudia. Quer completar com mais alguma coisa que a gente não falou aqui? Eu acho que a maior sugestão é para que os pacientes que tiverem perdas auditivas, que procurem um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação o quanto antes, porque o tratamento e a intervenção precoce nas perdas auditivas é muito importante quando a gente pensa em prognóstico. Tá joia. Ó, Fernando Balsalobre, ele tá no reabilitaçãoauditiva.com.br. O Instagram é dr.fernandobalsalobre. E se você já quiser ligar para bater um papo, marca no 11 38762749 e não negligencie as suas dores. Dor é sinal que te protege se você agir, tá bom? Muito obrigada, doutor. Uma ótima tarde e até a próxima. Até, Cláudia. Tudo de bom. Muito bom receber gente que sabe, que trabalha com excelência, né? É muito bom a gente caminhar pela vida com as informações pertinentes a ela. Se a gente tem um corpo, a gente tem que cuidar desse corpo com cuidado mesmo, com dedicação. Isso é maravilhoso. Adoro esse tipo de informação.